Salve fiel, tudo certo? Voltamos aqui hoje para dar seguimento na nossa série do Corinthians na Copa do Mundo, falando de jogadores que atuavam pelo Corinthians e disputaram Copas do Mundo ao longo da história. E hoje, o episódio de hoje, dando seguimento aqui, é sobre a Copa de 1974, que tivemos dois representantes, e foram eles, mais uma vez, Roberto Rivelino e, além de tudo, além do Rivelino, o Super Zé, Zé Maria, lateral histórico, o maior lateral da história do Corinthians, que também atuou representando o Corinthians em 74. Bom, vamos começar falando do Rivelino aqui, que a gente terminou o vídeo da Copa passada, da Copa de 70, falando do Rivelino, dando mais uma incrementada na história do Rivelino no Corinthians. Bom, já falei que o Rivelino veio da base do Corinthians, apenas recapitulando um pouco aqui. Foi importantíssimo no período de fila do Corinthians ali, em que o Corinthians acaba não conquistando títulos, além do Campeonato Rio-São Paulo de 66, como já citado, mas que foi um título dividido. O Rivelino acaba sendo meio que o rosto daquela fila ali depois, e eu vou explicar isso agora para vocês. Mas o Rivelino é importantíssimo porque era um astro mundial ali, que atuava no clube num momento completamente difícil, que dava esperança para o torcedor. Então não é à toa que ele recebeu o apelido de Reizinho do Parque, por exemplo. Muito por conta dos embates também que tinha com o Santos do Pelé, em que o Corinthians tinha o tabu, enfim, ele consegue ajudar o Corinthians a quebrar esse tabu de 11 anos sem vencer o Santos, enfim. O Rivelino atua na Copa de 74, jogando pelo Corinthians ainda, porém, ele sai do Corinthians também em 74, ali de 74 para 75, e o motivo o Corinthians, em 74, estava 20 anos já sem ser campeão paulista, sem ser campeão, né, na fila de 20 anos, sem ser campeão paulista também, obviamente. E o Corinthians chega à final do campeonato contra o Palmeiras. Como foi aquele campeonato? O Corinthians é campeão do primeiro turno, digamos assim, do Campeonato Paulista, e já garante a sua vaga na final. No segundo turno, na segunda fase do campeonato, o Palmeiras é o campeão, o que faz com que o Corinthians vá jogar uma final contra o Palmeiras e ter a chance de sair dessa fila de 20 anos sem título. O Corinthians comandado pelo Rivelino. O jogo final sendo disputado em 2 jogos. Primeiro jogo acaba 1-1, e todos os corintianos ali, obviamente, se enchem de esperança, com a chance de sair da fila, sair em cima do Palmeiras, enfim. Se vamos pro segundo jogo 1-1 era ganhar o jogo e comemorar o título, sair dessa fila de 20 anos. Jogo empatado, quando no segundo tempo ali, meados já pro final do segundo tempo, o Rivelino tá no campo de ataque, acaba sendo desarmado pelo Ronaldo, jogador do Palmeiras, num lance em que até hoje é dito que foi falta, e desse lance origina o gol do Palmeiras. O Corinthians perde por 1-0, e o Rivelino acaba ficando marcado ali como a cara da derrota ali. A imprensa massacrou muito ele, os torcedores também. O Rivelino fica extremamente abalado com aquilo. A imprensa começa uma campanha de que o Rivelino é o culpado da fila do Corinthians. A torcida acaba comprando o barulho ali na emoção, na hora da raiva, e por conta disso acaba ficando insustentável a permanência do Rivelino no clube, que faz com que ele se transfira para o Fluminense, e vire ídolo no Fluminense também depois. Mas enfim, é assim, infelizmente, que termina a passagem do Rivelino de forma melancólica, que termina aquele jogo em que a gente acaba perdendo o título para o Palmeiras, que a torcida deles, para provocar o Corinthians, começa a cantar zum, 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 é 21, em referência que o Corinthians chegaria a 21 anos sem ser campeão, que seria quebrado em 77, com o gol do Basílio contra a Ponte. Mas um capítulo triste, porque o Rivelino não merecia ter saído daquela forma do clube, um jogador histórico, como eu já citei aqui no vídeo passado, talvez o jogador que mais jogou bola pelo Corinthians, mais que Marcelinho, mais que Ronaldo, mais que Cássio, mais que tantos que podemos citar aqui. Mas é isso. Bom, mas como é que o vídeo é para falar sobre a Copa do Mundo, vamos falar sobre o Rivelino na Copa de 74. Após a Copa de 70, que o Brasil foi campeão, o Rivelino ele simplesmente herda a camisa 10 do Pelé, nada mais do que isso. Ele virou o camisa 10 da seleção pós-Pelé. Então ele é o craque daquele time da seleção de 74, que o Brasil fez sim uma boa campanha, mas acaba eliminado e terminando com o 4º lugar. Bom, o regulamento daquela Copa basicamente tinha um grupo, os 2 primeiros se classificavam, iam para haviam 4 grupos, na verdade, né? 4 grupos de 4 times, ou seja, 16 times. Os 2 primeiros de cada grupo se classificavam, ou seja, se classificavam 8 times, 8 seleções.
Dessas 8 se formavam outros 2 grupos de 4. Os 2 primeiros fariam a final, os 2 segundos fariam a disputa de terceiro lugar. Basicamente é isso. O Brasil, na primeira fase, o grupo dele é Iugoslávia, Escócia e Zaire. O Brasil estreia contra a Iugoslávia empatando em 0-0. Depois ele enfrenta a Escócia, outro 0-0. E ele enfrenta a Zaire 3-0. O Rivellino faz um gol nesse jogo contra a Zaire, nesse 3-0. Detalhe importante, agora em época de Copa do Mundo, tô gravando aqui hoje no dia de Brasil e Noruega, daqui a pouco tem, pelas oitavas de final da Copa. Tá repercutindo muito aí na rede social, muito sobre esse jogo. Zaire, que hoje é o atual Congo, né, República Democrática do Congo. Zaire era um país formado por uma ditadura na época, em que, para resumir bem, basicamente o presidente ameaçou os jogadores de se tomassem uma goleada de, se eu não me engano, 4 ou 5-0, eles seriam proibidos de entrar no país, sofreriam represálias, enfim. E no momento que o jogo estava 3-0, tinha uma falta pro Brasil, um jogador deles chega e chuta a bola para longe. Muita gente na época acabou até ironizando, achando que por ser um país com pouca tradição no futebol, era um desconhecimento da regra, de que o jogador não poderia ali chutar a bola, enfim, que era uma bola parada. Não, foi revelado que na verdade eles queriam ganhar tempo mesmo, fazer uma espécie de cera ali por medo mesmo de morte, de morrerem por conta da ditadura do país. O Brasil acaba vencendo por 3-0, como eu falei, o Rivellino faz um gol, e não acontece nada com os jogadores, porque foi só 3-0. O ditador da época tinha dado um placar de 4, 5, 6-0, não lembro exatamente quanto era. Mas, ou seja, que bom que não aconteceu nada com esses jogadores, mas foi 3-0 pro Brasil. O Brasil acaba se classificando em segundo por conta do saldo de gol, a Iugoslávia passa em primeiro. O Brasil classificado vai para a segunda fase, e o grupo do Brasil nessa segunda fase é Holanda, Alemanha Oriental e Argentina. O Brasil, ele enfrenta a Alemanha Oriental, vence por 1-0 com gol do Rivellino. Vence a Argentina também por 2-1 com gol do Rivellino. Na última rodada vai enfrentar a Holanda. Quem ganhasse iria para a final. Estavam ali disputando a liderança do grupo, que garantiria vaga na final. A Holanda mágica do Cruyff, do carrossel holandês, o Brasil acaba perdendo por 2-0, comandada pelo Cruyff ali, seleção holandesa. E o Brasil acaba ficando em segundo lugar do grupo. A Holanda se classifica, vai para a final, perde a final para a Alemanha Ocidental. O Brasil enfrenta a Alemanha Oriental aqui nesse grupo, acaba perdendo a final a Holanda para a Alemanha Ocidental. Mas com certeza foi o time que marcou a história daquela Copa. Não foi o campeão, a seleção holandesa, mas é o time histórico do Cruyff, enfim, do carrossel holandês. Então o Brasil ficou em segundo no grupo, foi disputar terceiro lugar contra a Polônia. Acabou perdendo por 1-0, gol do Lato, e ficando com o quarto lugar da seleção brasileira. O outro representante do Brasil nessa Copa foi o Zé Maria. Só para citar, o Rivellino atuou em todas as partidas da seleção nessa Copa, camisa 10, craque do time, enfim. Fez 3 gols, como eu citei. Fez gol na Alemanha Oriental, na Argentina e no Zaire. E o outro representante foi o Zé Maria, simplesmente Super Zé. Super Zé, na primeira fase, contra Iugoslávia, Escócia e Zaire, ele não atua, mas da segunda fase em diante, contra Holanda, Alemanha Oriental, Argentina e Polônia na disputa de terceiro lugar, ele atua em todos os jogos. Conquista a vaga. O Zé Maria, que havia sido campeão em 70, já pela seleção brasileira, só que ele era reserva do Carlos Alberto Torres, mas na época ele atuava pela Portuguesa. Depois da Copa do Mundo ele chega ao Corinthians, pega aquele final de fila dos anos 70 até 77, como eu falei, atua aqui em 4 partidas na Copa, sai grande, porque ele termina a Copa como titular. Quem começa a titular era o Nelinho, um ídolo marcante do Cruzeiro, e o Zé Maria assume a titularidade ao decorrer da Copa do Mundo. Zé Maria, que simplesmente faz história no clube, é o 5º jogador com mais jogos na história do clube, o lateral direito com mais jogos. Ele chegou ao Corinthians em 70, como eu falei. Ele ficou muito marcado por uma foto que tem dele com a camisa sangrando, jogando a final do Campeonato Paulista de 79 contra a Ponte Preta no primeiro jogo. Ele sangrando, a camisa toda ensanguentada, ele jogando, ficou muito marcado como um símbolo de raça da história do clube, o símbolo do que é o Corinthians ali. E, cara, simplesmente fez parte do time campeão de 77, que tira o Corinthians da fila, campeão em 79, também contra a Ponte Preta novamente, com Sócrates e Palinha, aquela dupla de ataque histórica, e também do time da Democracia, 82 e 83. O Zé Maria, que eu acho que é um dos jogadores indiscutíveis de que está na seleção de todos os tempos do Corinthians, para mim, indiscutível.
é com certeza o maior lateral direito da história do clube. E é isso. Ele joga no Corinthians até 83 ali, depois acaba, se eu não me engano, ele vai para a Inter de Limeira se aposentar, mas já era fim de carreira. Com certeza, o Zé Maria ali é top grande dos ídolos da história do clube. Teve participação nessa Copa do Mundo de 74, assumindo a titularidade da segunda fase em diante. Não acaba não ganhando, não sendo campeão, mas ganhou em 70 pela Portuguesa. E bom, basicamente é isso. Falamos aqui de Rivelino e Zé Maria nesse vídeo de hoje. Rivelino fez 3 gols nessa Copa, foi indiscutivelmente o melhor jogador do Brasil, camisa 10, assumiu a 10 do Pelé. Não foi uma campanha ruim do Brasil, perdeu para um dos maiores times de todos os tempos, que era a Holanda do Cruyff, que não é campeã, mas perdeu porque é do futebol. Mas o Brasil fez uma boa campanha, sim, ficando em 4º lugar. E bom, é isso. Esse foi mais um episódio falando da Copa de 74. O Corinthians teve Rivelino e Super Zé Maria como representantes. É isso, fiel, valeu, tamo junto. Se vocês puderem se inscrever e deixar o like, eu agradeço demais. Aguardo o próximo vídeo da Copa de 78 com o Amaral, zagueiro, representando o Corinthians. Valeu, tamo junto, vai Corinthians.